Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é sobre da onde veio isso de ensinar os familiares a fazer o alcoolista parar de beber. Então na live de hoje eu vou te explicar da onde é que veio, né? Quem sou eu? Por que eu faço o que eu faço? Da onde eu tirei isso? Como é que começou essa história de ensinar o familiar do alcoolista a parar de beber? E certamente você assistindo esse vídeo, você assistindo essa live, você vai entender melhor o porquê você é a melhor pessoa que existe para causar a mudança e conquistar a sobriedade na sua família. Parar de se preocupar com o alcoolista e conseguir viver uma vida de prosperidade para você e para a pessoa que você ama, certo? Então eu vou te contar de onde que veio, como é que foram as minhas primeiras experiências com essa história e como é que eu desenvolvi hoje o que é o método ACA, que é o método que eu ensino para as minhas alunas, certo? E é o seguinte, deixa eu começar te falando. Vamos ter várias lives de aquecimento, né? Essas da noite, às 20 horas da noite, de segunda a sexta no meu Instagram, Facebook e YouTube. Vão ser lives em que eu vou te ajudar a entender atalhos que tornam a sua jornada mais rápida ou mais segura. E vou te mostrar também como superar obstáculos. Por isso é uma jornada de aquecimento. Porque ao longo dessas lives você vai ficar aquecida, fortalecida, você vai entender e vai conseguir aproveitar da melhor forma possível todo o conteúdo que você vai aprender na Semana Amor contra o Alcoolismo. E você já vai começar aprendendo muito. Já no aquecimento você já vai começar aprendendo muito sobre como você pode fazer quem você ama parar de beber, certo? E essa live de hoje é uma live de atalho. Uma live de atalho para onde, Vitor? Que história é essa de atalho? Atalho de onde você está até onde você quer chegar, né? Você hoje, convivendo com o alcoolismo ativo de alguém que você ama até chegar onde? Num lugar onde essa pessoa, né? Num momento em que você faz essa pessoa parar de beber e essa pessoa fica sóbria. Então esse é o destino, então esse é o caminho que eu vou te mostrar, esse é o caminho que a gente vai juntos trilhar para você fazer quem você ama parar de beber. E essa live de hoje é sobre um atalho, por isso que eu vou te contar da onde que veio essa história, porque para muita gente é uma coisa muito maluca, né? História é essa, fazer quem ama parar de beber. Então deixa eu te contar um pouco como isso começou, tá? Porque isso começou em algum lugar. Eu comecei o meu treinamento, eu vou te contar como começou comigo essa história. Eu comecei meu treinamento, eu sou médico psiquiatra, né? Então o médico termina de fazer a faculdade de medicina, os 6 anos, e alguns médicos querem se especializar e fazer uma residência médica, né? E eu fui fazer uma residência médica, que é o treinamento mais intensivo que existe numa especialidade. A especialidade que eu escolhi foi a psiquiatria. Dentro da psiquiatria, uma parte do treinamento que eu fiz no Hospital de Clínicas de Porto Alegre era baseado, no Rio Grande do Sul, era baseado em dependência química. E lá eu comecei, meus primeiros estágios, meus primeiros atendimentos com pacientes de dependência química, foi um ambiente que era para eu ficar 6 meses, eu acabei ficando, o estágio obrigatório era 6 meses, eu fiquei 3 anos. E lá eu aprendi algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu imaginava no começo, tá? Lá muitas coisas mudaram na minha cabeça e você vai poder aprender muito com isso. E eu comecei a entender que eu imaginava no começo, tá? Que o que eu precisava saber era o conhecimento necessário para uma pessoa resolver o seu problema. Por exemplo, eu imaginei que quando eu passasse no estágio da dependência química, o meu trabalho fosse ensinar as pessoas a parar de beber e usar drogas. E beleza, comecei a estudar, comecei a atender pacientes. Eu tinha supervisores muito bacanas comigo e me colocaram no estágio inicial, em que era justamente isso que eu aprendia. Como fazer as pessoas a parar de beber e usar drogas. E não é tão difícil aprender isso, relativamente simples, né? Eu aprendi isso e começava a falar para os pacientes que eram muito interessados em saber isso. Só que, conforme eu fui ganhando maturidade nessa história, eu comecei a perceber, e eu fui colocado também para atender pacientes que não eram motivados a parar de beber e usar drogas. Era aquele ambulatório que existia, eu trabalhava num estágio, né, era um treinamento em serviço, né, eu era um médico já formado trabalhando num treinamento em serviço. E junto com uma supervisora minha começou a se dar conta de que existia um tipo de paciente que ninguém atendia, que ninguém era acostumado a atender.
e que era um tipo de paciente que ele vinha para esse ambulatório para parar de beber e usar drogas, mas ele não queria parar de beber e usar drogas. Mas, Vitor, se essa pessoa não queria parar de beber, o que ela estava fazendo num tratamento? E eu te digo, eram pessoas que estavam lá por outros motivos, ou porque alguém estava obrigando eles, seja a lei, seja ou alguém que estava ameaçando eles, uma esposa a se separar, ou um chefe de demitir, alguma coisa externa. Se você perguntasse o que você está fazendo aqui, a pessoa diria assim, cara, eu estou aqui porque me obrigaram. Sinceramente, eu não acho que beber seja um problema, eu não acho que eu uso drogas de uma maneira problemática. E daí essa minha professora, ela falou o seguinte, falou, Vitor, quer saber? Esses pacientes não têm para onde ir, né? Quem que vai fazer? Porque se coloca um paciente com esse estágio da mudança para ensinar ele a parar de beber e usar drogas, ele vai te dizer o quê? Não, você está ficando louco? Você está ficando maluco, eu não quero parar de beber e usar drogas, eu não tenho problema com álcool e drogas. Mas o mundo inteiro acha que você tem, fulano. E aí ele vai dizer para você, não, você está louco, o mundo inteiro está errado, mas eu bebo tanto quanto os outros. Eu não tenho um problema de álcool e drogas. Então, daí essa professora me pensou, tá, a gente precisa reunir esses pacientes e tratar eles. Tinha uma terapia em grupo que eu coordenava, né? E daí ela falou assim, Vitor, eu quero que você monte um grupo para esses pacientes. Confesso para você que eu fiquei irritado com ela na época, porque eu não sabia o que eu sei hoje. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar, eu comecei a me preparar, eu comecei a me dedicar, formei um grupo. E esse grupo era um grupo assim, era quase um grupo Fênix, um grupo de nascimento. Então a gente chamou esse grupo, foi batizado carinhosamente de Grupo Eva. Que é o quê? Era um grupo para pessoas pouco motivadas. Pessoas que em outros lugares do tratamento, se misturassem com outros pacientes, por exemplo, eles seriam, vamos dizer assim, aqueles menos motivados, aqueles que talvez sabotariam o tratamento de outras pessoas, porque eles realmente não estavam interessados em parar de beber. E daí, aquela minha crença antiga de, olha, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, eu achava isso, né, que eu estava lá só para dar a coordenada, que essa pessoa não quer ajuda, o que vai fazer? Não tem o que fazer com a pessoa que não quer ajuda. Só que eu continuei aprendendo. Eu comecei a lidar com eles. E aí, as primeiras semanas desse grupo que eu fazia, essa minha crença de que não tinha como ajudar quem não quer ser ajudado, por um tempo se fortaleceu. Por quê? Eu chegava no grupo, quarta-feira, às 3 horas da tarde, e eu te confesso, era desagradável demais. Eu sofria, quando chegava 4 horas, a 3 horas da tarde da quarta-feira, era muito difícil. Porque toda vez eu ia para o grupo, era sempre um desafio. Eu nunca sabia o que eu ia esperar. Era sempre um cabo de guerra, um debate, e eu tentava, ingênuo, né? Eu não sabia, ingênuo, eu tentava explicar para eles os males do álcool, aí eu fazia grandes apresentações, ou eu explicava para eles como o hábito de beber se forma e como mudar o hábito de beber para você parar de beber, e não podia ser pior a experiência que eu tinha no grupo. Era desgastante, desagradável, os pacientes saíam de lá mais convencidos ainda que precisavam continuar bebendo. Então, certamente não estava funcionando aquilo. E teve um dia que eu cheguei para essa minha professora e falei, olha, sério mesmo, pelo amor de Deus, tá? Estou te encurtando um pedaço da história para chegar num outro ponto. Seguinte, eu cheguei para ela e falei, olha, cara, não dá mais, esse grupo é uma perda de tempo, você está de sacanagem comigo? Ela riu de mim. Ela falou assim, Vitor, cara, você não sabe o que você está fazendo. E eu te confesso, e ela disse que eu estava gerando mais resistência nos pacientes, que é eu que não sabia o que eu estava fazendo, esse era o problema ali. E aí eu fiquei bravo com ela, falei, como assim, cara? Eu me dedico, eu me esforço, a maioria, eu já estava no estágio de dependência química lá, voluntário, eu não precisava daquilo para me formar mais, já tinha feito o que era obrigado, e ainda estava tendo que ouvir isso. Aí eu fiquei chateado com ela, só que o que acontece? Para minha sorte, mas é desagradável, né? Mas para minha sorte, eu estava errado mesmo. E eu convidei ela, eu falei, então tá, se você acha que é assim mesmo, dá para ajudar esses pacientes lá, então vai lá comigo um dia. Eu quero ver você lá no meu lugar. Como é que vai ser? Porque toda semana que eu vou lá é um bate-boca, é uma discussão. Eu cheguei um dia a gritar com o paciente, era insuportável, era muito desagradável, era um sofrimento. E aí eu fui lá e ela foi comigo um dia. Para minha sorte, ela aceitou e foi lá comigo. E aí, o grupo foi completamente diferente. Eu confesso para você que eu estava esperando ela confirmar aquilo que eu acreditava.
ela ir lá e quebrar a cara e ver que eu estava certo, mas não. O grupo foi completamente diferente. Nem pareciam as mesmas pessoas. Começaram a falar sobre mudança, sobre a importância de mudança, sobre a necessidade de mudar coisas, sobre interesse em parar de beber, sobre o próprio problema que tinham. Aí eu fiquei chocado. E eu comecei a acreditar nela. Eu pensei, tá, eu tô vendo isso acontecer, isso não tá certo. Existe alguma coisa que ela faz que eu não sei fazer, que eu preciso aprender. E aí eu fui estudar. Eu fui me dedicar, eu fui estudar, me dediquei muito, estudei tudo que você imaginar sobre pessoas não motivadas. Eu estudei de tudo, desde de comportamento de presídio, nos Estados Unidos tem muito disso, né? De pessoas que eram obrigadas, até todo tipo de pessoa que não é motivada para fazer uma mudança necessária. Nas situações mais diversas que existem, e tem muita coisa, tá? Tem muita coisa interessante, tem muita coisa que é bobagem, tem muita coisa que é cientificamente séria sobre isso, e existe muita informação de qualidade. E depois de algum tempo estudando e praticando aquilo, o grupo ficou muito legal. Nossa, o grupo ficou massa. Ficou extraordinário. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, passou a ser o período alto da minha semana. Porque eu mudei o jeito de lidar com os pacientes. Eu mudei o jeito de falar com eles. E para minha surpresa, eu comecei a ver um lado deles que era totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado. E aquilo me fez entender que, olha, uma pessoa resistente a tratamento, ou resistente a uma mudança, você não pode lidar com ela da mesma forma que uma pessoa que não está resistente à mudança. Vamos dizer assim, chega um amigo seu e te pede, sei lá, vamos dizer assim, uma coisa boba, tá? Um amigo seu te pede, olha, meu amigo, você me ajudaria... vamos lavar a louça? Você me ajudaria a lavar a louça? Eu quero lavar a louça. Você me ajudaria a fazer isso? Aí, beleza. Um lava, o outro seca. Funciona muito bem, não é mesmo? Beleza, super simples, não tem muito segredo, não tem muito detalhe nisso. Por quê? Porque essa pessoa tá querendo fazer aquilo, te chamou, me ajuda para fazer uma coisa que eu quero fazer. O problema é que parar de beber não é bem assim. A pessoa quando bebe, ela tem vantagens, ela tem benefícios, ela tem uma parte boa em beber. Ela tem muitos prejuízos. E no final das contas, é claro que não vale a pena. Mas a doença é essa, o problema é esse. A pessoa acha que tem mais vantagens. É uma questão de pensamento, de crença, de mentalidade que ela está naquele momento. E se você não abordar da forma certa para um estágio da mudança adequado dessa pessoa, o que vai acontecer? Você vai criar mais resistência nela. E eu comecei a entender que não é bem assim. Você vai ajudar alguém que não quer ser ajudado, você precisa ajudar de uma forma que faça essa pessoa querer ser ajudada. E aí ela se ajuda. E aí não é você contra o alcoolismo dessa pessoa, é você sim, junto com ela, contra o alcoolismo dela. E ela participando junto com você. Não é você, ela pedindo ajuda para lavar a louça, você vai lá, lava e seca a louça. É você lá, colaborando, e ela fazendo o trabalho mais duro, não você. E é isso que eu aprendi. Só que assim, olha só o que aconteceu. Porque eu comecei a perceber, e quanto mais você vai atrás de entender o que é o alcoolismo, você percebe que os estudos antigos sobre o alcoolismo são muito mal feitos, ou enfim, era o que tinha na época, né? Era o que se existia na época sobre o alcoolismo e sobre a família, sobre como a família lidava com o alcoolismo. Mas de fato, o que faz o alcoolismo começar, se manter e mudar é predominantemente o contexto social. E o contexto social que eu digo não é os amigos que bebem, não é não. Uma pessoa do contexto social, se souber como lidar com o alcoolista do jeito certo, é capaz de causar essa transformação. Eu não tinha nenhum relacionamento maior com aqueles pacientes, eram pacientes que eram novos naquele grupo. E eu já fui capaz, porque eu aprendi algumas coisas na forma de falar com eles, que fez toda a diferença. E aí, quando eu fui para o meu consultório, né, daí eu terminei minha formação, acabou aquilo lá, eu fui para o meu consultório. E acontecia de muitos familiares. E eu aprendi, eu estava disposto a trabalhar com alcoolismo e dependência química. Né, eu tinha feito treinamento também em família, eu fiz uma formação em psicoterapias também, fiz vários outros tipos de terapia. E aí no meu consultório eu estava assim, esperando tratar alcoolistas e dependentes químicos, que é o que eu mais fiz durante vários anos. Só que eu segui bem nisso, estava indo legal. Só que assim, acontecia o seguinte. Na vida real,
né? Eu estava no hospital escola. Um hospital escola é um local em que muita gente pode ser obrigada a ir lá se tratar. Ter que levar um atestado para o juiz, ter que levar um atestado para o trabalho. Agora, no consultório particular, se o alcoolista não quer parar de beber, não quer fazer nada, ele não vai. E a família pode encher o saco dele. Não tem Cristo que faça. Ele não vai. Agora, o que começou a acontecer? Eu lembro de um caso bem marcante. Eu comecei a atender, tinha um jovem, ele tinha mais ou menos uns 20 anos, e ele bebia demais. E aí, tinha até uma professora minha que estava tratando ele e tal, só que não estava andando muito o tratamento, não estava indo em lugar nenhum, porque ele não tinha motivação nenhuma para parar de beber, e ele não estudava, não trabalhava, não fazia nada, só bebia. E aí essa professora encaminhou esse paciente para mim, pensando, Vitor, vamos ver se você lida com ele. Só que é o seguinte, eu não consigo fazer telepatia. Não tem como fazer telepatia. Ele não queria ir. Ele não ia, simplesmente não ia. O que eu ia fazer? Na casa dele, amarrar ele? Não tinha como. Só que o pai e a mãe dele chegaram para falar comigo, falaram, Vitor, cara, a gente não aguenta mais. Não aguenta mais. Já tinham feito terapia de família, já tinham feito terapia individual, já tinham feito de tudo. E falou assim, Vitor, cara, eu quero muito ajudar meu filho, cara. O pai era o que mais falava comigo nessa época. Assim, eu quero muito ajudar meu filho. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer. Eu já convidei ele para vir e a nossa relação está cada vez pior, cada vez mais desgastada. Eu aconselho ele, eu dou um bom exemplo para ele. Eu não criei ele para isso, não sei o que aconteceu. Eu dou amor, olha aqui, estou conversando com você, Vitor, eu quero ajudar meu filho. E daí eu me dei conta, cara, que o que esse pai fazia com o filho, e a mãe também, era muito parecido com o que eu achava a respeito da mudança do comportamento do alcoolista. Ele aconselhava o filho dele, ele às vezes ameaçava o filho dele, ele ficava tentando instruir o filho dele de todos os prejuízos que aconteciam. O filho dele ficava cada vez mais revoltado, cada vez mais resistente, a relação deles cada vez mais desgastada, ele bebia cada vez mais e o pai ficava cada vez mais ansioso. Aí eu tinha das duas uma. Ou eu começava, sei lá, eu conversei com o pai dele, eu tive essa conversa. Ou olha só as opções que existem aqui. As duas uma. Ou a gente começa a pensar em fazer você aceitar que esse negócio é assim, que é isso aí, e o seu filho vai ser isso mesmo, e se resignar com essa realidade. Ou eu te ofereço uma coisa. Eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Você não vai virar um terapeuta, um psiquiatra, mas eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer o seu filho parar de beber. Como conversar com ele, que tipo de atitudes você tem que ter com ele, como é o estágio da mudança, como lidar com cada circunstância, aquilo que eu aprendi lá. E aí ele falou assim, Vitor, eu não quero, para mim não é, eu não estou disposto a aceitar que é essa vida que eu tenho que levar para a minha vida, que meu filho vai ser desse jeito e que eu não tenho nada o que fazer para ele. Se existe alguma coisa para eu aprender, eu quero aprender, cara. Então me ensina. Daí alguns poderiam me dizer que eu sou louco, mas eu comecei a ensinar esse pai. E essa mãe, né? Aquele pai falava mais, ele queria mais, mas e o pai e a mãe. E eu comecei a ensinar esse pai. Eu comecei a fazer não uma terapia, tá? Não uma terapia, não fazia uma terapia com ele. Vamos lá analisar as suas questões, vamos examinar um grande cenário, olha como é que eram os seus pais. Não era nada disso. Ele sentava lá e eu ensinava ele. Falava, cara, olha, é assim, o alcoolismo tem esse tipo de resistência. Você tem que falar assim com o seu filho. Nessas horas, você tem que mudar o jeito de falar. Olha, quando você fala isso, essa reação que você causou nele é esperada. É um princípio psicológico esperado. Então, se você falar dessa outra forma, vai ser totalmente diferente. E o cara fez o quê? Ele e a esposa dele, né? Aplicou. E sabe o que aconteceu? Eu nunca mais vi o filho dele. Mas o filho dele parou de beber. Ele nem voltou para o tratamento nem nada. Parou de beber. Começou a fazer uma faculdade. Começou a trabalhar. Isso foi em menos de 6 meses. E daí, o que acontece? Aí eu comecei a pensar, cara, e claro, isso aí começou a pegar, né? Ele contou para outras pessoas, daí os psicólogos começaram a conhecer, começaram a entender. Olha lá, o Vitor ensina os familiares. O que é isso? Sei lá. Eu ensino os familiares, eles querem aprender, eles vêm aqui, eu ensino.
Você quer saber como faz uma coisa, eu te ensino. Eu comecei a ensinar, eu comecei a estudar sobre ensinar familiares. E não existe isso no Brasil. Eu achava que não existia em lugar nenhum. Só que não é verdade. Por mais que eu tenha inventado um certo método, uma certa forma de ensinar, essa ideia que, olha, se a gente parar para pensar, ela é óbvia. Por que não existiria uma forma do familiar aprender a lidar com o alcoolista? Por que vai ficar submetendo o familiar a tentar aguentar uma situação, aguentar ver alguém que ama morrendo dia após dia, tomando veneno em gota-gotas, se existe uma forma de fazer diferente? E daí, quanto mais eu estudei, me aprofundei completamente nesse assunto, eu vi que desde 1980 existe um grupo nos Estados Unidos que está dedicado só a fazer treinamentos familiares. Só treinamentos familiares com estudos científicos muito sérios, mostrando que quando um familiar aprende estratégias, e não tem inventar a roda, é estratégia de terapia comportamental, de entrevista motivacional, de análise funcional do comportamento, das terapias de primeira linha para o alcoolismo. Quando ensina isso com o propósito de fazer o alcoolista parar de beber, isso é extremamente efetivo. Extremamente efetivo. Então, por mais que eu fui fazendo isso pela minha experiência, pelo que eu vi que funcionava, e eu via isso com meus próprios olhos funcionando com muitas famílias, mães, pais, filhos. E aí eu comecei, isso aí começou a virar uma coisa muito, muito importante, né? Porque, como é que é a média do que acontece? O que é a média do que acontece? E eu fui descobrir, e aí quanto mais eu cavava para entender, para estudar essa parada, mais eu fiquei louco. Como as coisas são hoje. É inacreditável que, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, e até algumas pessoas que eram, né, referências minhas na época, pensavam dessa forma. Que, por exemplo, a família do alcoolista, ela era doente. A família do alcoolista é doente. E o alcoolista, na verdade, talvez ele só seja simplesmente o reflexo dessa família doente dele. Que a família é codependente. Que essa família tem necessidades psicológicas que ela desconta no alcoolista e no fim das contas a família gosta de ver o alcoolista bebendo. Cara, isso nunca fez sentido para mim. Nunca fez sentido para mim. Ah, Vitor, mas isso é uma análise psicodinâmica. Eu tenho especialização em terapia de orientação analítica. Eu entendo essas coisas também. E não faz sentido para mim, porque isso é insano imaginar. Porque quantas vezes você viu, para você dizer uma coisa dessas, quantas vezes você viu a família aprendendo como lidar com o alcoolista? E se a família não sabe como lidar com o alcoolista, vai fazer igual eu fiz lá com os pacientes, vivendo o inferno naquele grupo. Imagina isso todo dia em casa. Para mim era uma vez por semana. Imagina você que sofre vendo a pessoa que você ama todos os dias, sabendo que isso está acontecendo. E daí você vai pedir para alguém uma orientação e a pessoa te diz, você é doente, para de se preocupar. Para mim isso é loucura. Completamente loucura. E aí me diz assim, Vitor, você fica ensinando aos familiares, mas no fim das contas, eles nunca vão querer aprender. Não vão querer aprender. Então, olha só. E eu não ouvi essas pessoas, eu comecei a ensinar. E os alcoolistas paravam de beber. E aí eu comecei a divulgar cada vez mais. E olha, tem gente que não vai gostar e, sabe, não interessa. Eu estou oferecendo, olha, eu estou ensinando pessoas que querem aprender uma coisa. E elas estão fazendo a pessoa que ama parar de beber e estão se sentindo melhor. E isso está de acordo com todas as pesquisas científicas sérias sobre o assunto. Porque é vergonhoso dizer que não tem muitas. Não tem tantas quanto poderia ter ainda. Mas isso vai acabar. E não vai demorar tanto assim, porque de alguma forma se criou um preconceito muito grande de que a família é doente e a família começou a acreditar nisso também. Hoje eu conversei com uma mãe e me disse assim, Vitor, eu estou me sentindo muito mal, cara, porque o meu filho, ele bebe demais e é sempre uma crise atrás de outra crise e eu sofro com isso. E daí eu comecei a perguntar como é que ela lidava com ele. E ela lidava tudo errado. E ela achava que ela lidava errado porque ela estava doente. Quando na verdade é o oposto. A pessoa fica doente
Porque ela não sabe como resolver um problema da vida dela. Como é que você tem um grande problema na sua vida, né? Aí você vai e você não sabe como lidar com ele, as pessoas começam a te dizer uma série de conselhos sobre largar essa pessoa e de se distanciar dessa pessoa, e daí exigir mais dessa pessoa meramente. E pregam um apoio como se fosse um apoio, tá? Como se fosse um apoio para familiares de doentes terminais. É assim que hoje o Brasil lida com... A maior parte do Brasil lida com os familiares de alcoolistas. Como se fossem familiares de doentes terminais. É genial isso que eu estou dizendo para você, mas não fui eu que inventei, não. Foi um grande pesquisador americano que comparou isso e começou a falar sobre grupos de ajuda mútua para familiares de alcoolistas. Olha, vamos nos unir para entender essa doença terminal e incurável e insuperável e incontrolável do alcoolismo. E vamos nos convencer que a gente não tem nada que a gente possa fazer para mudar o outro. Isso gera, claro, eu entendo e eu tenho empatia por isso. Isso gera um alívio. E talvez se alguém disser para você que você não tem nada com isso, que não tem nada que você possa fazer, num nível, se você conseguir ser tão perturbado por esse tipo de informação, por preconceito, pode ser que isso te gere um alívio. Ah, eu não posso fazer nada, eu sou impotente perante o alcoolismo de quem eu amo. Mas eu acredito, sinceramente, que se você tem uma relação importante com alguém que sofre com o alcoolismo, o alívio é resolver isso. O alívio é fazer, e se existe alguma coisa para fazer, por que não aprender? Então eu comecei a ensinar essa parada, e começou a dar muito certo, e é isso aí. E a história é basicamente essa. E me diziam isso, né? Me diziam isso, que Vitor, a família não vai querer aprender. Me conta aqui nos comentários, você tem vontade de aprender? Me fala. Eu sei que tem muita gente, tá? Eu tenho mais de 70 alunas hoje. E gente com muita vontade de aprender a fazer queima parar de beber. Isso faz toda a diferença. Gente que não quer viver essa vida assim. Que a única coisa que falta para essas pessoas é de verdade. Às vezes nem elas sabem, mas é a informação. Uma informação com um objetivo direto. Ah, mas a família do alcoolista, Vitor, pode ter depressão, ela pode ficar doente, ela pode, está dizendo que a família do alcoolista não pode ficar doente? Pode ficar doente. Mas então vá procurar um tratamento para essa outra doença. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualquer situação difícil pode adoecer qualquer um. Agora, acho que a maior doença que existe é você ter um problema e não nem buscar entender e nem ser aconselhado a aprender como lidar com isso. Faz sentido isso para você? Clica no coraçãozinho, clica no joinha se faz sentido isso para você. Porque assim, quando eu vejo você, Tânia, quando eu vejo você, Rita, quando eu vejo você, Jaque, quando eu vejo você, Ali, Adriana, Márcia, Marina, Samara, ou Samanta, Cíntia, vocês me provam isso a cada dia. Paula, vocês me provam isso a cada dia. Que a parada não é assim. Que a família não é assim tão coitadinha. Que a família só precisa ser informada, ser instruída. Não é? Se precisa se tratar para outra coisa, isso não tem nada a ver. O alcoolismo é um problema que não é culpa de ninguém. Mas existe uma parte, existe um jeito de lidar. E quando vocês me dizem isso, que vocês estão me dizendo, olha, quero aprender, isso me enche de alegria. Isso me enche de inspiração. Porque essa é a minha missão. Essa é a minha jornada. E essa live não vai ficar no ar, Tânia. Não vai ficar no ar. Não vai ficar no ar. Eu vou soltar ela talvez dentro da comunidade exclusiva. Essa é uma live de aquecimento e a gente só está começando. Só estou começando a te dizer de onde que veio essa parada. Vão ter muitas lives. E esse é só o aquecimento para a Semana ACA. Por quê? Porque eu sei, tá? E o meu propósito aqui com essa parada toda aqui é fazer gente ter resultado, é fazer famílias se transformarem, é fazer vidas se transformarem completamente através do conhecimento. Eu não estou aqui para agradar ninguém que vai me ouvir, tá? Você não espere nesse aquecimento que eu vá ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Não espere, não espere. Ó, eu vou fazer isso com muito carinho, com muita disposição, mas o meu foco aqui é levar você, que quer fazer quem você é, parar de beber, até o seu destino. Até você estar preparada para fazer isso. Até você entender o que é necessário para fazer isso. E você vai precisar se preparar. E é isso que eu vou te ajudar a fazer nessas lives de aquecimento. Certo? E que mais? Tá. Só que tem um jeito errado, ó. Beleza. Fazer quem ama parar de beber.
eu me emocionei tanto que eu até esqueci de falar de várias pesquisas, tá? Eu vou citar elas do meu roteiro aqui. Cara, é que o Brasil, cara, tá um pouco atrasado, tá? Os Estados Unidos começou essa parada, um cara chamado Robert Myers. E aí, essa parada foi pra Espanha, foi pra Suíça, foi pro México e tá chegando, engatinhando coisas parecidas aqui. Tá chegando, engatinhando coisas parecidas por aqui. E assim, porque é natural, demora um tempo, ainda mais quando tem um preconceito tão grande, né, em relação a informações tão erradas em respeito do alcoolismo. Outra informação que eu ia falar, eu até fiz uma live com uma que foi eu sou ídolo dessa mulher, chamada Alessandra, que ela estuda, hoje ela estuda, e ela faz mais de 20 anos, 20 anos? Vai ficar brava comigo se agora chuta a idade dela, né? Faz muitos anos, tá? Ela é muito especial no que ela faz. E ela está fazendo um doutorado, especificamente, porque ela trabalha numa internação para alcoolistas e dependentes químicos, não motivados a parar de beber. Chegam lá, muitos não estão motivados. E o que ela percebeu é que é o seguinte: por que não faz sentido uma pessoa chegar numa internação depois de 20 anos que tem um problema? E a média... E ela estava me contando numa live que eu fiz com ela, você pode até achar no meu IGTV, essa tá salva. Me contando que, Vitor, eu não consigo entender e eu não consigo admitir o que é que faz uma pessoa levar 20 anos, o alcoolismo, chegar à internação quase morrendo, para começar a buscar, para querer parar de beber pela primeira vez na vida, depois de 20 anos. E aí ela me contou que a diferença, e o doutorado dela já está quase saindo, que a diferença entre pessoas que levam 20 anos, que chegam lá, e muitos morrem, a gente nem fica sabendo, né? Pessoas que chegam lá, apontam, alguns que sobram, né? Infelizmente, isso é muito comum ser assim. Qual a grande diferença entre essas pessoas e outras pessoas que levam menos tempo? E eu vou te falar, e isso pode te incomodar pra caramba, e eu só vou falar isso porque isso pode te ajudar de verdade. É a mudança de um familiar. Não estou falando grandes mudanças, não. Eu não estou falando de familiares. Né? Quando um familiar se disponibiliza de alguma forma a fazer direito, ele pode fazer com que 20 anos virem, eu até mostrei outros estudos aí para vocês, 47 dias é a média para o alcoolista parar de beber e buscar tratamento se for necessário. Tem alunas minhas que fizeram isso em um mês. Coisa que poderia levar 20 anos, poderia nunca acontecer. E eu não estou falando para você... Olha, e depois de 20 anos como é que faz? Faz do mesmo jeito. Inclusive uma aluna minha passou 20 anos fazendo tudo errado, sem saber, né? Era o melhor que ela podia fazer, ela não sabia. E depois de 4 semanas, o marido dela parou de beber. Aí, pela primeira vez na vida, ele começou a falar que, olha, ele ia parar de beber. Depois de 20 anos. Então não é porque demorou 20 anos, não vem mais ter o que fazer. Mas, cara, 20 anos são 20 anos, cara. Por mais que ainda tenha o que fazer, é triste que isso tenha acontecido. É triste e é urgente que isso seja modificado. E você, familiar que está me assistindo, você tem todo o poder para fazer isso. Só que você muitas vezes não sabe que tem esse poder. Isso é poder, eu não estou dizendo dever, tá? Eu não estou dizendo dever. Porque, apesar de eu acreditar nessa causa, eu achar que isso é uma jornada linda, eu não estou aqui para dizer que como você tem que viver a sua vida e o que é importante para você. Eu não estou aqui para te obrigar, eu não estou aqui para dizer para você que você tem que se desgastar, que você tem que se jogar para baixo, que você tem que se humilhar. Eu não estou falando aqui que você tem que fazer isso. Não estou falando em absoluto. Essa jornada, necessariamente, tá? É uma jornada de crescimento e de autocuidado para você. E é uma jornada que serve para quem quer. Quem sofre com o alcoolismo de alguém que ama e quem se sentiria muito feliz. E a Tânia acha que eu sou um médico à frente do meu tempo, mas eu não sou. Não existe ninguém que é à frente do seu tempo. Não existe. É legal pensar, imaginar, eu sou, mas eu não sou nada à frente do meu tempo. Essa parada aqui já começou lá nos Estados Unidos mais de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu tô atrasado pra caramba. Né? Não estou acima do meu tempo. A gente que perdeu tempo como sociedade. Agora é o seguinte. Existe um jeito errado de você...
Basílio está dizendo, um único familiar consegue quando todos já desistiram? Consegue, cara. Consegue, eu já vi acontecer. Só que é o seguinte, todo familiar vai conseguir? Não. Sabe por quê? Porque igual exercício físico, igual dieta, igual qualquer objetivo da vida, quem vai conseguir é quem estiver determinado a fazer isso. Quem vai conseguir é quem está determinado, quem quer realmente fazer isso. E agora, o jeito errado de fazer isso, tá? É você fazer isso, eu vou fazer que eu amo parar de beber, Vitor, simplesmente porque eu quero me livrar de um problema. Essa pessoa que bebe, para mim, ele é uma escória da humanidade, ele é um lixo humano, e eu quero fazer ele parar de beber para ele parar de me incomodar, porque ele é um insuportável. Se você tem essa mentalidade, não é para você o que eu estou falando. Não é. Com todo respeito, já te ajuda a entender. Não é para você. Isso é o jeito errado. Você fazer o alcoolista parar de beber por ódio, cara, tem formas melhores. Se você odeia essa pessoa, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Se você não faz isso porque você tem alguma consideração por esse ser humano que bebe demais, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Você pode ter raiva dele hoje. Você pode estar furiosa, porque o alcoolismo é triste e a pessoa se comporta de maneiras muito desagradáveis muitas vezes, por conta do alcoolismo. E eu vou te contar várias histórias aqui de como isso muda completamente quando o alcoolista para de beber. Só que você vai precisar... A pessoa que vai conseguir isso, o familiar que vai conseguir isso, é aquele familiar que vai fazer isso, não por, eu sou o mártir, meu Deus, como eu sou um coitadinho. Porque, cara, você não vai rolar dessa forma, cara. Não vai rolar, você não é coitadinho, você é muito poderoso, poderosa. E eu tô aqui para te ajudar a usar o teu poder. O jeito certo é você entender o quê? Você começar a entender, tá? Hoje é a primeira live de aquecimento, a gente vai ter muitas. Mas olha só, o jeito certo é você entender o seguinte, que o alcoolismo é uma doença, e tem armadilhas que você pode cair se você não sacar. E você pode prevenir se você entender. E é o seguinte, primeiro entenda que agora, e é uma sugestão que eu te dou, entenda isso como um problema seu. Vitor, então eu vou ter que me esforçar? Não, calma aí. Qual é o problema seu? O seu sofrimento com a doença dessa pessoa é um problema seu. O seu sofrimento com essa pessoa é um problema seu. E você tem o direito de conquistar os seus objetivos, de ter um convívio familiar saudável, de construir relacionamentos valiosos e de desejar que essa pessoa pare de beber. Você tem esse direito. Agora, a gente precisa agora focar, você precisa focar não só no que tem de errado que está acontecendo, mas focar na solução. Focar na solução, no que é necessário para conquistar essa mudança. Agora é o seguinte, e a minha sugestão para a primeira live de aquecimento é qual? Você começar essa jornada, esse primeiro passo aqui, pensando de verdade, imaginando, tá? Não faz isso por dor só. Eu sei que pode doer e é triste muitas vezes, eu sei. Todos os dias eu converso com pessoas iguais a você. Eu estou nessa há muito tempo. Eu sei que dói, eu sei que é difícil. Só que eu quero que você comece pensando o seguinte. O que seria bom, cara, na sua vida? Pensa um pouco. Para pensar um pouco. O que seria bom na sua vida? Imagina essa pessoa que você ama sóbria. Imagina as coisas funcionando de uma forma que nunca aconteceu antes. Imagina essa pessoa se responsabilizando por parar de beber e você não precisando mais se preocupar. Imagina o relacionamento com essa pessoa ficando melhor a cada dia. Imagina isso acontecendo. Imagina, tá, ok. Você vai parar e vai pensar, porque eu sei que tem gente que está aqui nessa live, que está curioso, que está em dúvida. Eu não sei se eu quero, Vitor, eu não sei se eu estou afim, eu não sei se é para mim, eu não sei se eu desejo, eu não sei se eu vou embora ou se eu aprendo. E eu vou te dizer, primeira coisa que eu vou te sugerir, resolve isso, na sua cabeça. O que você quer fazer? Para e pensa mesmo. E isso eu te recomendo já hoje, tá? Já começa hoje. Para você começar com o pé direito. Coloca num papel até, se você quiser. Quais os prós e contras, né? Quais as vantagens que você vê em aprender a fazer quem você ama parar de beber, conquistar isso, né? Porque aqui a gente está falando do destino. Quem quer chegar em algum lugar, não interessa o meio. Se o destino é atrativo para você,
ver essa pessoa que você ama sóbria, não precisar se preocupar, beleza. Agora, coloca também os contras. Coloca os contras. Para você decidir quem você é e o que você quer. O que você quer? Você quer isso mesmo? Agora, você não vem... Para você não fazer o quê? Com você, tá? Porque você vai perder seu tempo. Se você começar a falar assim, Vitor, mas não tem um remédio para eu dar escondido? Não tem, cara, não tem. Não tem uma pílula mágica que vai fazer tudo isso sumir? Não. O nome disso é álcool, essa ideia é álcool. Né? Tem uma pílula mágica que faz os problemas desaparecerem? Não existe. É sério, funciona, pode ser bem rápido. Quanto mais rápido você se dedicar, mas vai exigir essa jornada de você. Vai exigir estar disposto ou disposta a fazer isso acontecer. Certo? Então é o seguinte, porque se você quer fazer quem você ama parar de beber, eu quero que você perceba o seguinte, entender que isso é possível, entender que isso acontece, entender que isso é uma possibilidade para você, é legal, tá? Abre uma possibilidade, só que é o seguinte, sonhar é bom, mas a gente não sobe até os nossos sonhos. Nós descemos até o nosso preparo. E eu estou aqui para te ajudar a se preparar, para você subir. E para isso eu vou precisar de você aqui. E para isso que eu estou fazendo lives de aquecimento. E aí para isso que eu estou fazendo a Semana ACA. E nesse caminho, eu quero ver você aqui comigo. Todos os dias, às 20 horas da noite, de segunda a sexta. Porque daí você vai estar mostrando para mim e para você que você está comprometido. E você certamente, eu te prometo uma coisa, que se você estiver aqui nas lives, impossível você sair do mesmo jeito que você entrou. Da Semana ACA, então, duvido. Duvido. Vai ser uma jornada linda. Certo? E agora é o seguinte. Então, é isso. Mais ou menos isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos ver se dá tempo de responder algumas perguntas. Pessoal, eu quero muito ajudar. Querida Rita, obrigado. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado, Bianca. Vitor, mas só de você estar ajudando muitas pessoas que às vezes já tiveram até vontade de desistir. Cara, se você passa anos e anos e anos e anos e anos e anos tentando uma coisa e aquilo não dá resultado, aí você escuta pessoas falando que não tem o que fazer, eu entendo que dá vontade de desistir. Eu entendo. Só que é o seguinte, a segurança ela vem com preparo, a confiança ela vem com preparo também. E eu fico feliz que as pessoas não desistem. Porque, mas não no sentido assim, porque eu não quero aqui que você seja insistente. Existe uma grande diferença entre ser insistente e ser persistente. Ser insistente é seguir fazendo a mesma coisa, esperando que aquela mesma coisa vai chegar naquele lugar. Isso é ser insistente. Ser persistente é, eu quero chegar naquele mesmo destino, naquele mesmo lugar. Se tiver uma barreira aqui, eu vou dar a volta. Se tiver um rio aqui, eu vou passar por uma ponte. Se não tiver ponte, eu vou nadar. Isso é ser persistente. Totalmente diferente. Quem é insistente, claro que vai tropeçar no caminho, porque não vai chegar a lugar nenhum. No primeiro desafio vai continuar batendo na parede, não vai dar a volta. Então não quero que você seja insistente, que ele seja persistente. Aqui no Brasil sou eu. Por enquanto, Tânia, eu ainda tenho planos de formar uma equipe, um time, uma legião, tá? De pessoas. A Marina está no curso, querida. Está amando. Eu também quero. Como faz? Grupo exclusivo do Telegram. Estou estudando aqui sozinha. É o meu propósito com o meu casamento. Eu sou grata a você por ajudar tanto. Cara, eu fico emocionado. Vocês daqui a pouco eu vou acabar chorando numa live de aquecimento ainda. Porque é muito emocionante. Essa era a minha dúvida. Será que sou insistente ou sou persistente? E aí você vai ter que provar para você, né? Beleza, que mais?
Doutor, será que vou conseguir? Célia, sabe, eu não sei se você vai conseguir, Célia. Sabe por quê? Porque não depende de mim, Célia. Não depende de mim. Eu posso fazer, olha, Célia, eu posso fazer, ó, cara, eu vou fazer 3, amanhã eu vou fazer 3 lives. Que em casa estão me chamando de louco. Estão falando, Vitor, você tá ficando viciado nesse negócio de ajudar essas pessoas. Cara, eu vou fazer 3 lives amanhã. Meu canal do YouTube tem mais de 300 vídeos, cara. Eu comecei ano passado. Agora, Célia, será que você vai conseguir? Eu não sei, Célia. Mas eu posso te garantir, cara, que eu vou fazer 200% da minha parte. Agora eu não consigo garantir a sua parte. Aí é contigo, Célia. Aí é contigo. O que eu vou fazer? Eu sei que eu vou ajudar muita gente. Mas eu sei também que eu não vou ajudar todos. Me entristece. E eu ainda vou tentar. Mas eu sei que eu não vou ajudar todo mundo. Por quê? Eu não consigo fazer a parte dos outros. Vitor, me ajuda, pelo amor de Deus, cara. Eu estou dando meu 200%. Agora, você precisa fazer a sua parte. Que é fazer o quê? Que é estar aqui. Que é se dedicar. Ó, a Marina está falando, realmente quero ajudar mesmo. Cumpre com o que fala. Estou aqui. Estou me vendo aqui, né? A gente vai se ver bastante essas 2 semanas aí. Gente, então é o seguinte. Gostaram da live de hoje? Foi legal para você? Quero fazer uma tarefa. 2 tarefas simples, tá? Para ver se vocês estão engajados nisso comigo. Se a gente vai começar já firmes. Vou fazer 2 coisas. A primeira delas, eu vou tirar um print, tá? Dessa live. Vou tirar um print aqui. Vou tirar um print. E eu vou colocar no meu feed e vou colocar lá, olha, no meu Instagram e no meu Facebook, para você me dizer o que é que você aprendeu com essa minha história, com essa minha live de hoje. Como é que é com essa live de hoje? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, se você estiver mais engajado ainda, tira um print você e me marca nos seus stories. E convida mais pessoas para participarem. Vitor, mas eu tenho vergonha, as pessoas vão saber, não sei o quê. Tá bom, cara, tá bom. Essa jornada é para um seleto grupo. É um seleto grupo de pessoas que levanta a bandeira e que fala assim, olha, eu estou falando sobre alcoolismo, eu estou falando sério. E eu não estou escondendo nada para baixo do tapete. Não é para todos. Mas assim, ó, quem tiver no coração isso, olha, eu quero trazer mais gente, eu quero ajudar mais pessoas. Tira um print e me marca. E convida mais pessoas para assistir. E talvez, mas Vitor, não vou tirar um print, não vou colocar no stories, tá ok, tá? Isso é uma jornada para poucos. Agora, para os mais fortes, né? Agora, você pode, e você conhece alguém que sofre por conta do alcoolismo de alguém que ama. Você conhece. Para pensar, você conhece pelo menos umas 5 pessoas, eu tenho certeza. Convida essas pessoas. Nem todas vão querer te ouvir hoje. Nem todas hoje estão prontas, igual você, para começar a dar esse passo de buscar transformar a própria história. Mas convida as pessoas que estiverem mais abertas. Convida. Talvez aquela pessoa está lá sofrendo e não sabe. Não imagina que isso possa existir, que está ouvindo um monte de lixo ao redor dela, dizendo assim, olha, que ela tem mais é que se conformar com o destino trágico da vida dela. Compartilha com essa pessoa. Convida ela para estar aqui. Convida ela para participar dessa jornada de aquecimento da Semana ACA. Certo? E manda no aviãozinho aqui. Amanhã, 8 horas da manhã, vai ter uma live. Olha só. Qual é a live? De amanhã às 8 horas da manhã. Tem muita gente nova chegando aqui, tá? E eu tenho, os veteranos, tem um pouquinho de paciência. A gente está numa jornada trazendo gente nova para começar essa jornada, tá? Mas é o seguinte, amanhã às 8 horas da manhã, eu vou falar sobre como identificar o alcoolismo. Que sinais existem? Como é que você reconhece o alcoolismo? Como é que ele aparece na sua casa? Como é que você pode identificar alguém que está começando a ficar alcoolista? Quais são os sinais e o que isso significa? Amanhã, às 8 horas da manhã, Instagram, Facebook, YouTube. Ao meio-dia amanhã, pergunta para o Vitor. E às 8 horas da noite, tem mais uma live de aquecimento, que vai ser sobre como fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ele não queira. Tá? Você quer ser avisado? Você tem que estar no meu canal, você tem que estar inscrito na Semana ACA. Da Semana ACA. Vou colocar o link aqui, ó. vitorblasio.com/Semana ACA. Porque daí você entra no canal do Telegram da Semana ACA e lá você vai ter todos os avisos, você vai receber os e-mails. Porque a Semana ACA
ela é um evento online e gratuito. Só que a gente está só fazendo o aquecimento. Esse aquecimento é uma forma também de selecionar. Né? Porque durante a semana Amor contra o Alcoolismo, que é um evento online e gratuito, que já está com mais de 1.800 pessoas cadastradas, eu vou ensinar durante essa semana, em 3 aulas, como você começar a fazer quem você vai parar de beber do jeito certo. Eu vou te mostrar aulas muito didáticas, com muito conteúdo. E durante essa semana não vai ter só essas aulas. Você vai ter também uma comunidade secreta, privada, no Facebook, para você poder discutir e interagir com outras pessoas que estão nessa jornada. Então, por isso é interessante, você precisa se cadastrar para participar da Semana ACA, para você receber todas as informações, o cronograma das lives, o convite para essa comunidade privada no Facebook, certo? Só posso assistir à noite, tenho como assistir as outras? Nananina não, são 24 lives em que eu vou dar aqui, ó, o meu sangue, o meu suor, o meu coração, né, ao vivo. E eu vou dar o meu sangue, o meu suor e o meu coração para quem também estiver dando sangue, o suor e o coração por mim. Né? Eu quero gente aqui engajada. Vitor, eu não posso. Que pena, é pena, mas eu estou recompensando também. Se você não pode, eu entendo, tá? Não tem, vou ter que trabalhar, não vou poder estar aqui. Ok, né? Tem certas coisas que são importantes, mas aqui, muita gente pode estar aqui. E eu sei que pode estar aqui. E olha, eu quero recompensar essas pessoas que podem estar aqui. Tem muitos vídeos. Tem vídeo de montão no meu canal do YouTube, no meu Facebook, até no Instagram tem muito vídeo. Essas lives, esse conteúdo especial aqui, ó, vai sair do ar. Acabou, ó, desligado. Talvez um dia vire uma gravação, tá? Talvez um dia vire uma gravação. Mas eu quero privilegiar, eu quero recompensar e eu quero fortalecer quem está aqui se fortalecendo e se dedicando. Certo? Então vou ficando por aqui, foi um grande prazer. Até amanhã às 8 da manhã, em ponto. E uma boa noite. Tchau!